Sétimo ano. Hoje, então, nós vamos falar sobre preposição e locuções prepositivas, ok? Bora lá? Nós vamos, então, tratar aqui na apostila, na página 43, desse tema que vai acompanhar vocês aí durante todo o processo de estudo de vocês até o ensino médio, tá? Muito importante vocês memorizarem, vocês prestarem atenção, porque não é difícil, mas vocês vão precisar memorizar algumas coisas. Então, vamos lá na página 43. Releia o trecho da crônica de humor, Um Idoso na Fila do Detran, que a gente vem estudando aí, né? Essa nossa crônica de humor, a fim de observar o uso que o autor faz de algumas palavras. Vamos lá? Olha o uso que ele faz de algumas palavras, e essas palavras estão destacadas aí no texto. O senhor aqui é idoso, gritava a senhora para o guarda. No meio da confusão, na porta do Detran, da Avenida Presidente Vargas, apontando com o dedo o tal senhor. Como ninguém protestasse, o policial abriu o caminho para que o velhinho, enfim, passasse à frente de todo mundo para buscar a sua carteira. Número 1. As expressões destacadas exercem a função de conectar as palavras. O que é conectar? O que é conectar? Ligar. Fazer uma ponte. Ligar as palavras umas às outras. Muito bem. Indique quais termos elas conectam no trecho. A primeira palavrinha grifada lá é o para. O para, ele está conectando quais palavras? Está ligando qual palavra a qual palavra? O para está conectando o senhor e o guarda. Senhora e guarda. Senhora e guarda. E a palavrinha no? Está conectando o quê? O guarda. Lê tudo. Não, lê tudo. O senhor aqui é idoso. Gritava a senhora para o guarda no meio da confusão. Esse no meio da confusão está ligando qual palavra ao meio da confusão? O que estava acontecendo no meio da confusão? Alguém fazia o quê? Gritava. Então, eu estou ligando o termo gritava até meio da confusão. Agora, esse na que está grifado aí, ele liga o quê? A que palavra, a que palavra? Confusão. Na porta do Detran. Na porta, aliás. Então. Liga a porta a qual termo? Porta a confusão. Liga a porta, não a confusão. Liga a porta a gritava. Por quê? O que estava acontecendo? Alguém estava gritando no meio da confusão e na porta do Detran. Então, esse termo aqui, ele está linkado lá no gritava. Né? Por que está sendo citado o local? Para mostrar onde é que o senhor idoso estava gritando. Então, ele é linkado nesse outro termo. Que ligação que é feita aí? Entre gritava e porta. Na porta, ou seja, quem é que gritava na porta? Né? Alguém estava gritando. Então, gritava, a porta é conectado pelo termo na. E do Detran? Aí sim, os termos linkados são porta e Detran. Porque se eu estou falando do Detran, o que é do Detran aí que eu estou querendo dizer? A porta. Isso. Então, porta é ligado ao Detran. Lá na frente eu tenho o termo com, apontando com o dedo. Esse com aí linka o quê? O com aponta o dedo. Apontando e dedo. Né? Liga essas duas palavrinhas. Estou apontando com o dedo. E a outra palavrinha que está grifada lá é o a com crase. À frente de.
Aliás, o termo, né? À frente de. Esse termo aí, ele tá linkando o quê? Lê a frase para você entender. O policial abriu o caminho para que o velhinho, enfim, passasse à frente de todo mundo. Esse à frente de tá linkando o quê, Pedro? Passasse o todo. Isso, eu não quero só o Henrique participando, eu quero todo mundo participando. Bora lá? Linkasse o quê? À frente de, tá linkando o quê? O passasse com... Qual a palavrinha que tá na frente do à frente de? Hein, gente? Eu posso falar? Claro. Se ninguém mais fala, né? Passasse tá ligando com passasse à frente de todo mundo. Todo mundo. Passasse tá na... Então tá linkando passasse e todo mundo. E o último termo aí é o para. Aí continua, todo mundo para buscar a sua cadeira. Eu buscar sua carteira. Para buscar. Então é buscar a sua carteira. É o passasse, né? Porque o para é o quê? Passasse para buscar a sua carteira. Então ele tá linkando não todo mundo com buscar sua carteira, mas o passasse com o buscar sua carteira. Isso precisa ficar claro para vocês. A qual termo ele está se referindo, o que ele está ligando. Porque os termos, tem alguns outros, umas palavrinhas aí, da Detran da Avenida, por exemplo. Aqui que ele não faz essa conexão, né? Outros termos já fazem, vocês precisam ter essa noção, tá bom? E eu já falei para vocês, toda vez que eu perguntar alguma coisa, respondam, porque por mais que a resposta seja, eu sei que você está respondendo, por mais que a resposta ela seja errada, de qualquer forma, a sua mente grava que aquela resposta você não deve dar mais, não é? Porque aquela não entra, é outras que você tem que buscar. A mente da gente aprende pela repetição. Já falei muitos para vocês. Então, se eu pergunto as coisas, vocês ficam calados, a probabilidade de um aprendizado mais efetivo é muito remota. Então, participe, além de que a participação também conta ponto, né? Oi. Uma vez que minha mãe ela falou, assim, quanto mais a gente tenta, mais perto do acerto a gente está. Claro, claro. Acho que foi o Thomas Edison que errou tantas vezes até conseguir construir a lâmpada. Ele errou mais de 1000 vezes até ele conseguir concluir a lâmpada. Pois é, tá vendo? E aí o que ele afirmou? Assim, Thomas, para de tentar fazer isso, porque você não vai conseguir, se já errou. Isso. E aí o que ele falou? Eu sei 1000 maneiras de não construir a lâmpada. Vou tentar outras até conseguir construir. Entende? Porque ele aprendeu 1000 maneiras de não se construir uma lâmpada. Então, o erro também é um processo de aprendizagem. Não preocupem se vocês vão estar respondendo errado, tá? Não é essa a preocupação que vocês devem ter. Número 2. Os termos destacados estabelecem uma relação de sentido no contexto em que atuam. Explique quais são essas relações de sentido estabelecidas pelas palavras a seguir na ordem em que aparecem. Por exemplo, a palavra para é a primeira que aparece lá. Ela está em que sentido? O senhor aqui é idoso, gritava a senhora para o guarda. O para aí está no sentido de quê? De alvo, né? De direção. Para quem que ela gritava? Né? O alvo do grito dela era quem? Era o guarda. Então, coloca na frente do para aí, alvo. Beleza? Letra B de bola.
gritava para o guarda no meio da confusão. Pedro, em que sentido está essa palavrinha no meio? O no está querendo indicar o quê? O no está querendo indicar o quê? Ele tava querendo que ele porra. Oi? Na confusão, que ele tava no meio da briga. Sim. Agora esse no, a palavrinha no, tá querendo indicar o quê? Em que sentido que ela tá? Ela tá querendo indicar o tempo? Ela tá querendo indicar o alvo? O que ela tá querendo indicar? O alvo. Não. Pensa na resposta. Quando ele coloca no meio da confusão, você tá sabendo o quê? O que ele informa para você? Que ele está dentro da confusão. O senhor aqui é idoso. Gritava a senhora para o guarda no meio da confusão. Isso quer dizer que ele está querendo mostrar para você onde ele estava. Ele estava no meio da confusão. Então, esse no, ele está no sentido de lugar. Ok? Letra C. Esse na aí, tá em que sentido? Da confusão na porta. Gritava para a senhora, aliás, a senhora para o guarda, no meio da confusão na porta. Indica o quê? Hein, gente? Tá indicando o quê esse na? O no é o que mesmo? O no é lugar. Indica o lugar. E o na indica o quê? Na porta. Nas indica Onde que está sendo, não é? Olha, no meio da confusão, na porta do Detran. Ainda está indicando lugar. O na está indicando lugar também. E na porta do Detran? Esse do aí está indicando o quê? Que a porta é de quem? do Detran. Do Detran. Então indica o quê? Posse. Então coloquem aí. A letra D de dado é posse. A letra E, o com, né? Como ninguém protestasse, apontando com o dedo. Esse com significa o quê? Esse com, apontando com o dedo. Que significa que ele estava usando o dedo para apontar. Então, esse com aí indica instrumento. Instrumento. E lá na frente, todo mundo para buscar a sua carteira. Passasse à frente de todo mundo para buscar a sua carteira. O para indica o quê? Indica? Sei. O que indica? O para buscar era a finalidade. Para que era? Para buscar a sua carteira. Para que ele passou na frente de todo mundo? Para buscar a sua carteira. O para indica finalidade. Tá bom? Anotem aí também. Número 3, gente. A expressão à frente de é uma locução. A expressão à frente de é uma locução. Qual é a relação de sentido que ela estabelece no contexto? Ela está querendo dizer o quê? Quando eu falo à frente de, eu estou querendo indicar o quê? À frente de alguma coisa. Pois é, mas eu quero indicar o quê? Tempo, espaço, lugar. O que eu quero indicar? Local. O local, o lugar. Então, é uma relação de lugar. Coloquem aí. Relação de lugar. Eduardo, desliga o seu microfone e também porque tá dando interferência aqui. Número 4.
Releia. Eu posso ler o lembre-se? Oi? Posso ler o lembre-se? Pode ler. O escudinho amarelo aqui, Sim, ó. pode ler. Lembre-se, locução é um conjunto de palavras que expressam uma única ideia, ou seja, pertencem à mesma classe gramatical. Isso. A locução, ela é um conjunto de palavras que indicam uma mesma coisa. Tem valor, um único valor. Então, por exemplo, se eu falo à frente de isso é uma locução e ela indica uma coisa só, lugar, tá bom? Releia o trecho em voz alta, retirando as palavras destacadas. O que ocorreu? O trecho é aquele texto lá em cima. Se a gente for retirar todas as palavras destacadas, veja se ainda assim dá para entender. Vai, leia. O senhor aqui é idoso, gritava a senhora, o guarda. Meio da confusão, porta, Detran. Estava a Avenida Presidente Vargas, apontando o dedo, o tal senhor, como ninguém protestasse, o policial abriu o caminho para que o velhinho enfim passasse. Todo mundo buscar a sua carteira. Pois é. O que vocês acham? Deu para entender perfeitamente o texto ou ficou faltando alguma coisa? Nem um pouco. E o engraçado é que pequenas palavras mudam totalmente o sentido do texto. Exatamente. É exatamente porque elas são usadas para conectar. Elas trazem conexão entre. Principalmente Isso. as primeiras frases, as primeiras palavras, né? Isso. Daqui gritava a senhora, Pois o é. guarda. Gritava a senhora e o guarda ou gritava a senhora para o guarda? Exato, muda muito, né? O Fica bem guarda no meio da confusão da avenida. Não faz sentido porque, principalmente aqui em cima, tem Vários conectivos. Na página 41 tá falando assim: as palavras que você analisou são classificadas como preposições ou, no caso da locução lá, é uma locução prepositiva, tá? Vocês vão grifar para mim esse quadrinho, então, que vai explicar isso. Preposições ou locuções prepositivas são termos que ligam palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. 41. Então, se é a relação de 44, desculpa. Se é uma relação de sentido que está sendo estabelecida aí, se tirar essas palavrinhas, fica sem sentido o texto, não é? Além disso, essa classe gramatical é importante para a articulação, ou seja, a conexão entre as partes do texto, deixando-o harmonioso, fácil de entender, ok? Quando analisamos o contexto em que é empregada uma preposição, é possível perceber que há um termo regente, a palavra que precisa da outra para completar o seu sentido, e um termo regido, que é o elemento que completa o sentido da outra palavra. Vamos entender então o que é termo regente e termo regido aqui. Lê para mim essa primeira frase aí, Pedro, por favor. Desliga seu microfone, Eduardo e Henrique. Vamos lá, Pedro? Essa frase aí, meus primos. Não estava acompanhando, né, Pedro? Meus primos. Tem mais colorido na página 44, Pedro. A gente já fez essa. Tô mais 5 aqui. Já respondi isso. Pedro, nós estamos na página 44.
Acabei de pedir vocês para grifarem aquele quadrinho, preposições e locuções prepositivas, e pedir para você ler a frase que está abaixo. E iniciei ela para você ainda. Meus primos, leia para mim, por favor. Lê a frase para mim, meu querido. Para a gente entender o que é termo regido e termo regente. Olha aqui, eu não tenho meus primos. Meus primos moram em Página 44. Pirenópolis. Não tem nada aqui. Vira sua apostila para mim. Deixa eu ver se foi com algum erro. Mostra devagarinho na tela, tá? Levanta mais um pouquinho. Mais um pouco. Tem aí, ó. Meus primos moram em Pirenópolis. Tá bem grande aí no meio. Desculpa. Eita. Acabou que eu mesmo já li a frase umas 3 vezes. Vai, lê pra mim de novo aí, então. Meus primos moram em Pirenópolis. Isso. Qual que é o termo regente que ele tá marcando aí? Qual que é o termo regente marcado? Meus primos? Olha aí, ele tá marcando. Ele tá indicando qual que é o termo regente. Moram. A preposição é qual? Em. E qual que é o termo regido? Pirenópolis. O termo regido. Pirenópolis. Olha lá. Olha como que dá para identificar isso. O termo regido, então voltando na afirmação que fizemos antes. O termo regente é a palavra que precisa outra para completar o seu sentido. Quando eu falo moram, eu consigo entender completamente? Eu vou querer saber onde, não é? Moram onde? A palavra que pede um complemento para que ela tenha sentido, ela é o termo regente. E a palavra que completa o sentido dela é o termo regido. Então, a palavra Pirenópolis, que está respondendo a pergunta moram onde? Em Pirenópolis. É esse termo regido pela palavra que precisou desse complemento. Ok? Conseguiram entender? As principais preposições da língua portuguesa são... Aqui vocês precisam memorizar, tá? Vocês precisam memorizar. Olha aqui para mim. Quais são as preposições que estão escritas? Eduardo, desliga seu microfone, por favor. Quais são as principais preposições da língua portuguesa? Quais são? As principais preposições da língua portuguesa são o a, o até, o desde, o entre, o perante, o sob, ante, com, de, para, por, sobre, após, contra, em, per, sem e trás. Os mais comuns, grifa aí para mim, é o com, o de, o para, o por, são os mais comuns, tá? Mas tudo isso aí é preposição e nós vamos precisar memorizar, tá bem? Isso. Deve ser algum problema na internet. Tá estranho, né? Então, vamos continuar aqui. Nem sempre as preposições estabelecem as mesmas ideias. Compare o fragmento que analisamos no início desta seção às frases. Na porta do Detran, e a outra frase. Os idosos vieram do outro departamento. Como vimos, no primeiro enunciado, a relação estabelecida pela preposição é de posse, não é? Na porta do Detran. Eu tô falando da porta do Detran. De quem que é a porta? É do Detran, ok? Indica posse. Isso mesmo.
Agora, e no segundo enunciado, esse do aí está em qual sentido? Os idosos vieram do outro departamento. Eles vieram de um outro lugar. E isso indica lugar, origem. Esse do aí tá no sentido de lugar e de origem. Então, escrevam aí para mim no espaço da número 5. Às vezes, a mesma preposição faz relações de sentido dentro da frase de formas diferentes. Tá bom? A 5, então, é relação de origem ou de lugar. Relação de origem ou de lugar. Ok? Continuando. Número 6. Levante hipóteses. Por que uma mesma preposição pode assumir sentidos diferentes? Depende do... Peraí, depende do que vem na frente ou depois, né? E isso depende do termo regido e do termo regente. Por quê? Olha lá para você ver. Eu mudo o contexto quando a preposição ela gera novos significados. Ou seja, se eu coloco a porta do Detran, qual que é o termo regente aí? Porta de onde? É o porta. Detran é o termo regido. Aqui, os idosos vieram do outro. Vieram de onde? Né? Agora, do Detran indica posse, não indica lugar, né? A porta é de quem? É do Detran. Os idosos vieram de onde? Do outro lugar. Então, um indica posse, o outro indica lugar. Deu certo, Rafa, não falei? Isso. Tá muito chato, precisa cair toda hora. Pois é, algum probleminha aí na net. Tô fazendo aula de máscara, só agora que eu fui ver. Eita. Eu tô fazendo Agora, olha, presta atenção. O que vocês vão fazer? Vocês vão grifar esse quadrinho que tá falando bem abaixo aí da número 6. A relação de sentido que uma preposição ou locução prepositiva estabelece depende do contexto. Então, você tem que ler a frase, entender a frase, para saber qual o sentido que aquela preposição está empregando. Uma mesma preposição pode estabelecer, então, diversos sentidos. Então, agora observe o título de uma crônica escrita em 2012 da escritora Marina Colasanti. Ao redor de um maço de espárgos. 7. A expressão destacada no título da crônica é uma preposição ou uma locução prepositiva? uma locução prepositiva. É uma locução prepositiva. Por quê? Porque ela é formada por mais de uma palavra e que indica uma coisa só. Ao redor de onde, né? De um maço. Ao redor do quê? De um maço de aspargos. Não é mesmo? A número 8 pergunta assim: qual a relação de sentido que ela estabelece no contexto? Ela está dizendo o quê? Está falando onde, né? Ao redor do quê? Ao redor de um maço de aspargos, ou local. Então, a relação aí é de lugar, tá? Então, uma locução prepositiva, ela traz uma ideia única, por mais que seja formada por várias palavras, uma única ideia, ok? Não é uma preposição, mas é uma locução prepositiva. Ok? Vamos lá. Então, ok? Ao redor de, expressando aí, então, uma relação de lugar. Ao redor de onde? Veja a seguir alguns exemplos de locuções prepositivas. Olha as locuções prepositivas mais comuns. Abaixo, a fim, antes, ou seja, abaixo de, a fim de, antes de, depois de, diante de, junto de, em face de defronte de, ao invés de. São locuções prepositivas porque obrigatoriamente terminam com preposição. Elas têm uma preposição na frente, elas pedem essa preposição de.
Junto a, em frente a e graças a. Não é junto. Oi. A 6 é qual? A Nossa, 6, 17? Deus. Lá atrás. Então, respondido aí pro Henrique. As locuções prepositivas mais comuns são essas que estão aí. Então, dá uma grifadinha, dá uma circulada com marca-texto para ficar ok. Tá bem?